Bom, nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco sobre os nossos VOs, Value Objects. Então eu tenho aqui uma pasta chamada, um pacote, na verdade, chamado VO, PAFSF VO, onde eu tenho todos os meus objetos de valor. Bom, você já compreendeu das explicações do DVD número 1 que um objeto de valor representa uma tabela no meu banco de dados. É um bin, né? Então aqui o banco, eu tenho lá ID, código, nome e URL. Aqui eu vou ter ID, código, nome e URL. Tá? Todos esses campos aqui são persistentes. Instanciei um objeto banco VO, eu já sei que esses campos são persistentes. Vamos aqui no outro exemplo. Configuração VO. Configuração VO. Veja que eu tenho aqui o campo ID impressora, mas aqui eu não tenho o campo ID impressora, eu tenho ID caixa, ID empresa. ID caixa, ID empresa. Cadê o ID impressora e o ID resolução? Neste caso aqui, eu resolvi colocar um objeto daquele VO. Tá? Então eu tenho um objeto resolução e um objeto impressão. Por que isso? Porque na tela que eu vou utilizar essa informação, eu não vou usar só o ID da resolução, eu vou usar mais alguns dados da resolução. Assim também é o caso da impressora. Eu não vou usar só o ID da impressora, vou usar outros dados dessa tabela impressora. Tá? Então, quando eu instanciar um objeto configuração, eu vou instanciar também os objetos resolução e impressora. Tá? Vou setar os parâmetros necessários e através do objeto configuração eu vou ter acesso a esses dois objetos que estão vinculados a ele. Ok? Vamos ver aqui o VO que tem alguma coisa diferente. Funcionário, impressora. Impressora está igualzinho. Movimento VO. Tá, vamos nesse movimento VO aqui, olha. Movimento SF, SF movimento aqui. Então veja, eu tenho o ID do turno, da impressora, do operador e do caixa. ID da impressora, ID do turno, ID do operador, ID do caixa. Identificação impressora. Eu não tenho esse campo aqui. Tá? Nesse caso aqui, eu resolvi fazer diferente da configuração. Na configuração, eu criei um objeto impressora. Eu vou arcar com o custo de instanciar outro objeto. Tá? Mas aqui no movimento, não. Eu preciso apenas de um outro campo da impressora. Então, eu resolvi criar um campo transiente. É um campo que não é persistido no banco de dados. Tá? Então, quando eu fizer lá o select desse meu movimento aqui, eu vou pegar os dados também da impressora, do turno, do operador. Eu vou gravar só essa informaçãozinha da impressora nesse campo. Eu não vou instanciar um objeto impressora vinculado ao movimento. Mesma coisa eu vou fazer com o turno. Eu tenho o ID do turno, mas eu não tenho a descrição do turno. Eu vou guardar nesse outro campo transiente aqui. Mesma coisa com o operador. Eu tenho o ID, mas não tenho um login. Vou guardar nesse campo transiente. Com o caixa, a mesma coisa. Eu tenho o ID do caixa, mas não tenho o nome. O nome do caixa eu não tenho aqui. Então, eu vou guardar nesse campo aqui, um campo transiente. Eu poderia ter criado 4 objetos. Um objeto impressora, um objeto turno, um objeto operador, um objeto caixa. Nesse caso aqui, eu preferi não fazer assim. Tá? Preferi criar campos transientes, instanciar apenas um objeto movimento, aí colocar o valor nesses campos aqui, vinculados ao movimento, que não são campos persistentes, são campos transientes. Ok? As duas formas de trabalhar são corretas. Tá? Você tem que avaliar apenas a questão aí de instanciar mais ou menos objetos na memória. Eu avaliei, achei que seria melhor fazer assim. Você pode aí, se desejar, modificar e criar os 4 objetos aí. Tá bom? Mais um outro detalhe desses VOs é o seguinte. Veja que eu tenho
do R02 ao R07 VO. Esses VOs representam o que? Se eu vier aqui na documentação do PAF-SF, essa legislação aí não. Deixa eu ver nesse ato COTEP aqui se eu tenho. Acho que aqui vai ter sim. Pronto. Vamos procurar primeiro por R01. Bom, esse R01 até R07 são os registros que são obrigatórios você ter aí para gerar um determinado arquivo lá para o PAF-SF, tá? Muito bem. O R01 é apenas a identificação do SF, do usuário, então ninguém precisa armazenar isso aqui no banco, né? O R02 é a relação de reduções Z. Tá? Então aqui no meu banco de dados eu tenho aqui, olha, a tabela R02 com a relação de reduções Z que foram tiradas. O R03 é o detalhe da redução Z. R03 é filho de R02. Tá aqui o R03. O R04, cupom fiscal. Não tenho aqui. Por que eu não tenho aqui? Porque eu já tenho essa informação a partir das vendas, né? Essa foi uma das perguntas que apareceram aqui no to-do, né? Olha só. Seria interessante criar a tabela R04 e armazenar os dados dos cupons? Ou é melhor pegar esses dados da tabela de venda cabeçalho mesmo, como a gente está fazendo? É algo que a gente vai discutir no EAD. R05 é o detalhe do cupom fiscal. Eu também não tenho o R05 aqui. R06 são os demais documentos. Aí eu tenho aqui o R06. E R07 é o detalhe do R06. Tá aqui, também tenho. Tá? No entanto, embora eu não tenha as tabelas R04 e R05, eu tenho os VOs R04 e R05. Ok? Eu vou fazer um select lá no banco para trazer essas informações, mas para eu gerar lá os arquivos, né, o arquivo, eu vou instanciar primeiro esses VOs aqui. Tá? Então, quando eu abro o R04, eu já informo que ele é um VO transiente. Ele vai montar os dados necessários para o registro R04. Quando eu abro o R05, a mesma coisa, ele também é um VO transiente e vai montar os dados necessários para o registro R05. Tá? Então, eu crio todos os campos que estão especificados nesse documento, tanto para o R04 como para o R05. Okay? Então, só para você entender como é que funcionam aí os nossos objetos de valor. Alguns são idênticos à nossa tabela no banco. Tá? Outros vão instanciar objetos para facilitar a nossa vida. Tá? Então, ao invés de ele ter um campo ID, no caso aqui é o ID da resolução, eu instancio a resolução e já trago todos os dados da resolução, porque eu vou precisar desses outros dados aí. Já alguns outros, eu não instancio o objeto, eu instancio só um campo transiente, para pegar apenas uma outra informação daquela tabela acessória, né, daquela tabela filha aí no caso, filha do movimento. Tá? E outros VOs são totalmente transientes, né, eles não armazenam nada no banco. Através de uma consulta que vai vir de uma ou várias tabelas, eu instancio e monto um VO ou uma lista de VOs.